Pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar por que eu escrevi O Direito das Lutas, porque o livro está baseado num diagnóstico, ele está motivado por um diagnóstico que não está explícito no livro, mas acho que é interessante apresentar para vocês. E a ideia central é que eu acho que esse caso da Vaza Jato, né, levou ao limite o pensamento antiformalista, que hoje virou o senso comum teórico dos juristas, ou de uma parte, pelo menos, dos nossos juristas, como diria o professor Vará. Né? Como assim um pensamento antiformalista? Bom, a gente viu nos áudios, eu estou pressupondo que os áudios sejam verdadeiros, né? Que em vários momentos foi dito que, olha, vamos deixar de lado o formalismo jurídico, deixar de lado determinadas firulas para a gente combater a corrupção. Isso é mais importante do que as firulas jurídicas, né, supostos raciocínios jurídicos formalistas desligados, digamos assim, né, de uma certa finalidade que é combater a corrupção, é fazer justiça social, é obter certos objetivos econômicos. Né? Eu acho que esse pensamento consequencialista ou finalista, excessivamente finalista, ele foi construído, quer dizer, ele está presente nesses áudios, mas ele foi construído historicamente, inclusive pela nossa teoria do direito, que se colocou muitas vezes, especialmente no campo crítico, contrária à chamada dogmática ou qualquer tipo de raciocínio jurídico que era visto como um empecilho, algo negativo, algo conservador, que não permitia que os juízes e os operadores do direito realizassem a justiça social. Né? E o que é interessante é que ali, por meados, enfim, anos 90, anos 2000 principalmente, finalzinho dos anos 90, anos 2000 e mais recentemente talvez, começou a ganhar muita força, né? Tanto a ideia de neoconstitucionalismo, que também leva essa ideia adiante, mas também o pensamento do law and economics e do direito econômico. Muitos críticos da dogmática foram para áreas como direito econômico, ou law and economics, né, ou estudo de políticas públicas, também reproduzindo esse pensamento excessivamente formalista. Né? E, no fundo, a gente foi construindo, tanto a esquerda quanto a direita, uma espécie de ojeriza ao formalismo que eu acho que resultou no nosso quadro atual. Né? Isso porque talvez a gente possa dizer que o pensamento jurídico pós-ditadura, né, acabou se tornando, ou inclusive durante a ditadura, era um pensamento que eu posso chamar de nacional desenvolvimentista, mais preocupado com o desenvolvimento do país e com a intervenção do executivo, né, a força do executivo para impulsionar o país, do que um pensamento de controle do poder, um pensamento de controle da autoridade, e mais ainda, que talvez menos ainda, né, um pensamento que olha o direito a partir de baixo como uma linguagem, né, um conjunto de instrumentos ou de narrativas que permitem que os grupos sociais possam se apresentar como privados de direito e reivindicar igualdade de direitos. Né? Isso está na origem da própria ideia de Estado de Direito durante a Revolução Francesa. Então, prevaleceu essa visão instrumental, prevaleceu o papel central do executivo, né? E essa ideia de que a gente tem que realizar certos fins, tanto do ponto de vista do Estado, quanto do ponto de vista de uma eventual revolução ou de uma eventual emancipação da sociedade, deixando-se de lado, então, tanto esse aspecto de controle, né, que o Estado de Direito e a dogmática e o formalismo jurídico têm. Por que controle? Né? Porque a autoridade, para decidir, quando ela está submetida ao formalismo jurídico, ela não pode fazer o que ela quer, ela tem que passar por uma série de constrangimentos, tanto argumentativos quanto institucionais, para tomar certas decisões. Não pode simplesmente decidir e ponto final. Né? Em segundo lugar, esse aspecto como eu falo nos meus textos, né, de desestabilização do status quo do formalismo jurídico, né, ou da dogmática jurídica, que traz em si uma promessa de igualdade, né, que nunca vai ser cumprida. Igualdade no sentido de tratamento igualitário no que diz respeito aos direitos. Né? O próprio professor Vará, no último texto que ele escreveu
enfim, último não, mas um dos últimos textos que ele escreveu na vida, ressaltava esse aspecto da dogmática, né, como algo que traz um raciocínio de igualdade, todos têm que ser tratados, né, de maneira igual no Estado de Direito. Isso faz com que as pessoas que se sintam tratadas de maneira não igualitária possam então reivindicar novos direitos e desestabilizar a posição das demais pessoas. E é justamente essa uma das coisas que o livro quer fazer, né, que é retomar o formalismo, restaurar o formalismo ou atualizar a ideia de formalismo para uma sociedade democrática e para uma sociedade, assim, contemporânea, e aí já incorporando uma reflexão também sobre a perda de força do Estado Nacional e o surgimento de ordens transnacionais, isso mais na parte final do livro. Mas acho que esse ponto é importante para começar uma conversa sobre o livro, né? Que o que eu acho, né, na minha concepção, é que a gente, com o caso Vaza Jato, com esse escândalo Moro Dallagnol, que não para de, né, nos trazer novidades, chega, ou deveria, ou enfim, é importante que a gente diga, ou coloque um final a essa era de um pensamento antiformalismo, né? Colocar um fim a essa era de antiformalismo e abrir uma nova era formalista, mas um formalismo democrático, um formalismo inclusivo, um formalismo que pense o direito como algo não apenas, não apenas como instrumento de poder ou instrumento de realização de certos fins, mas como algo que tem valor em si, e tem valor em si nesse sentido, como um mecanismo de controle do poder e também como um mecanismo de expressão das demandas sociais e da possibilidade de, vamos dizer assim, de conquistar, né, partes do orçamento via políticas públicas, né, e também conquistar reconhecimento simbólico, né, pela reivindicação de direitos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é um livro escrito, vamos dizer assim, para inaugurar, para tentar inaugurar, né, modestamente, uma nova era, uma era de um novo formalismo, né, deixando de lado o pensamento antiformalista que vigorou no Brasil até o momento atual, que eu acho que está chegando no seu limite, né, de possibilidades críticas, e na verdade agora está se tornando algo conservador, algo que serve ao moralismo, serve a objetivos que são fixados por um grupo sem controle democrático. Eu acho que é importante a gente revisitar esse tema, e o livro, uma das coisas que ele faz outras coisas que eu vou falar em outros vídeos, é propor essa discussão. Então, para começar, essa é a primeira ideia, e a gente pode conversar a partir dela. Quem começar a ler o livro, ou quem tiver, enfim, interesse em discutir esse diagnóstico, já podemos começar a bater um papo. Tá bom? Um abraço, até mais, e vamos conversando.